paz do Senhor Jesus a todos vocês. Glória a Deus, hoje quarta-feira, 8 de novembro, e a vida continua. Levanta, vamos para a vida, vamos começar a caminhada já cedo, né? Tem uma frase que minha avó dizia: Deus ajuda quem cedo madruga. Sejam bem-vindos. Hoje o primeiro dia do nosso devocional. Como eu falei, eu vou fazer 7 dias corrido do devocional do Efatá. Para quem ainda não conhece, ou para quem já tem o Efatá, eu vou ensinar, né? A gente vai fazer alguns textos aleatórios aqui do Efatá, e eu vou ensinar como achar princípio, como trabalhar o Efatá, como você fazer seus pontos de meditação. Lógico, nós vamos caminhar em cima do Efatá, né? É um livro que eu desenhei aí para que você possa ter seu tempo de devocional, seu tempo de leitura, e eu vou caminhar com você 7 dias corridos aí, até a semana que vem, a respeito do Efatá. Hoje eu escolhi um texto que é bem, assim, vai dar uma mexida um pouco nas nossas estruturas, na sua estrutura, e fazer você pensar um pouquinho. Então, todos vocês que estão entrando aí ao vivo, não vão me demorar, fique tranquilo, dá tempo de você pegar teu ônibus, dá tempo de você tomar seu café e ir para o trabalho, dá tempo de você, né, levar as crianças aí para a escola, não vou me demorar. Então, hoje nós vamos fazer aí o primeiro dia do nosso devocional, e no finalzinho eu dou algumas dicas de como você fazer aí o seu devocional em cima de alguns livros da Bíblia, baseados também aqui pelo Efatá. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Então, nosso devocional hoje vai ser sobre Gálatas, capítulo 1, verso 4. Diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A palavra de Deus fala de 3 tipos de mundo. Temos o mundo criado, em Gênesis 1 e 2, o mundo pessoas, em em João 3, e aquele ao qual Paulo enfatiza com a palavra perverso. O apóstolo não suavizou na sua saudação à igreja da Galácia e descortinou o que os gregos da época fantasiavam, um mundo perfeito, repleto de descobertas e romantismo dos poetas e pensadores gregos. Paulo, com uma palavra, destruiu todas as bases do pensamento filosófico da época e, eu arrisco dizer, o de hoje também, um mundo perverso. Um sistema dominado pelo mal, por mentiras, enganos e morte. Um mundo onde, se analisarmos friamente pela nossa consciência, Sodoma e Gomorra seria um parque de diversões em nossos dias. Notemos a forma como o versículo se enche de esperança com a palavra desarraigar. Essa palavra Paulo emprega em antítese à palavra perverso, ou seja, o oposto. Com isso, temos uma cena linda. Imaginemos que somos uma semente de uma linda árvore que está nascendo em meio a muito lixo. Ervas bravas, pedras, bichos e parasitas. Um jardineiro cuidadoso nos identifica e, com suas mãos habilidosas, limpa ao redor de onde estamos e, com as suas ferramentas, vai fundo até nossas raízes e nos tira desse cenário com raiz de tudo. Não deixa nada. Saímos completos, prontos para crescermos com raízes fortes, com vigor e com cuidado do jardineiro em outro lugar. O lugar onde a sua vontade escolher. Você consegue imaginar isso? Muito bem. Isso é graça, isso é cruz, isso é o amor de Deus por você e por mim. E continua. Paulo não deixa margem de dúvida quanto à nossa condição. Fomos arrancados desse mundo, desse sistema, com raiz de tudo, para produzirmos frutos onde o nosso Senhor nos plantar novamente, em seu jardim de amor e graça. Viver sabemos que pertencemos a um reino que não é daqui, faz toda a diferença. E com isso não precisamos nos preocupar em ter raízes aqui, pois, como Paulo falou, fomos arrancados desse mundo perverso pela vontade de Deus, a sua vontade soberana, e Pai, amor incondicional, para darmos frutos dignos de arrependimento para a glória de Cristo Jesus, e isso é extraordinário. Esse é o primeiro devocional de Gálatas 1:4 aqui de Efatá. Mas agora vamos meditar sobre isso. Um exercício básico para que você possa conseguir aplicar esse texto
na sua história? Então, em Gálatas 1:4, qual é o ensinamento que esse texto bíblico te traz? O que ele te ensina quando Paulo fala que nós somos arrancados, desarraigados? Uma outra pergunta que faz você construir o seu devocional: qual a repreensão desse texto bíblico para a sua vida? O que ele te chama a atenção? O que o Espírito de Deus quer colocar sobre você para te chamar a atenção para algum processo? Será que você está preso em algum lugar? Será que as suas raízes ainda estão fixadas em áreas que Deus já tinha, de certa forma, dito a você para sair de lá? Terceiro ponto de meditação: qual a correção de Deus nesse texto de Gálatas 1:4 para a sua vida? O que Deus te corrige? A correção do Pai, dá aquela puxadinha de orelha, ou dá aquele toquezinho de leve, olha, cuidado. E o quarto ponto de meditação: qual é a sua ação para trazer educação, ou seja, para o entendimento, a tudo isso que Deus está colocando através do ensino, da repreensão e da correção? Ficou confuso? Eu vou te ajudar. Quando você descobre o ensinamento, quando você entende a repreensão, quando você aceita a correção de Deus através desse devocional, desse texto, o que você vai fazer para agir, para consertar? Qual é a sua ação? Qual é o ensinamento bíblico que você estabelece uma ação para sair desse buraco que você se enfiou? Para trazer os princípios de Deus para você. Esse é o nosso devocional de hoje. Está aqui. A ação é um exercício que você pode fazer. Então, qual é o ensinamento de Gálatas 1:4? Qual é a repreensão desse texto? Qual a correção e qual a sua ação para aplicar isso de maneira eficaz em sua vida? Pense nisso. E para encerrarmos a nossa conversa, eu vou te dar um desafio do dia. O Efatá vem com um desafio. Então, nesse dia de hoje, o desafio é: veja as áreas da sua vida que ainda estão enraizadas e presas a este mundo e tenha coragem de você renunciar a isso por amor a Deus. Qual é o princípio de libertação que esse texto te traz? Verificamos que muitos princípios que as pessoas ignoram acabam prendendo-as em situações que duram até mesmo anos, devido a raízes de amargura e indiferença. Isso é um princípio. Você já parou para pensar que você pode estar enraizado em algumas amarguras, falta de perdão? Já parou para pensar que você pode estar vivendo uma vida seca, ser rebelde, né? Ter um conceito de rebelião? Então, o princípio de libertação é: qual as áreas que você precisa arrancar com raiz e tudo, essas questões que acabam te trazendo desconforto? E a dica de hoje, para o nosso dia de hoje, é: ore e peça a Deus para mostrar a você onde estão as suas raízes, as boas e as ruins. Pegou? Vamos orar? Pai, como é maravilhoso saber que o seu amor nos tirou de tamanha sujeira e nos colocou em um lugar de destaque onde vemos que a sua graça e misericórdia é o que nos sustenta. E obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim e ser o nosso jardineiro que nos desarraiga, né? Nos tira desse mundo perverso e também trabalha nas nossas emoções. Tudo bem com você? Então tá bom. Então esse é nosso primeiro devocional do Efatá, em Gálatas capítulo 1, verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. E lembre-se, você precisa achar o ensinamento, a repreensão, a correção desse texto e qual vai ser a sua ação para mudar tudo isso. Dúvidas? Deixa aqui seu comentário, a gente vai conversando. Ótimo dia para você e até a próxima.